Você já teve a sensação de que tá fazendo tudo certo e mesmo assim você tá infeliz? Acorda cedo, trabalha o dia inteiro, paga as contas, compra um mimo no fim de semana pra se sentir vivo e tudo recomeça na segunda-feira. Parece que a vida tá andando, mas por dentro você sente que tá só sobrevivendo. Isso tem um nome: corrida de ratos. A corrida de rato tem uma dinâmica super perversa, porque a gente trabalha mais para ser visto como mais bem-sucedido, e ser visto como uma pessoa bem-sucedida tem símbolos de status atrelado, como um carrão, uma casa legal, alguns bens dentro dessa casa, uma roupa de marca, lugares que a gente frequenta, viagens que a gente faz, fotos que a gente posta. Só que tudo isso tem um custo tanto de aquisição como de manutenção, e para isso a gente tem que trabalhar cada vez mais para chegar no cargo mais alto, ser visto como uma pessoa produtiva, e aí a gente precisa trabalhar cada vez mais e se desapega do que de fato tem valor na vida, dos momentos de qualidade, das pessoas que a gente ama, das coisas que custam muito pouco e às vezes quase nada, e que é daí que vem a alegria. A gente se desconecta disso tudo e começa a precisar trabalhar cada vez mais para gastar cada vez mais, e se apega a valores, a símbolos de status, achando que aquilo traz felicidade. Velho, eu vivi tudo isso com muita ansiedade na fase que eu sou, né, economista, mas na fase que eu era economista de consultoria, de banco de investimento. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Cezito, eu larguei a ostentação de São Paulo para viver com mais propósito. E no Economic eu falo disso todo dia. Então se inscreve aqui embaixo, você não vai perder nenhum conteúdo novo. Eu vivi isso na pele. Eu trabalhei no mercado financeiro, vesti um terninho caro, ganhei bem, era elogiado, fui visto como bem-sucedido, mas aos poucos eu percebi que eu não estava vivendo, eu estava só funcionando. Chegava domingo à noite, a angústia chegava junto, aquela ansiedade de saber que o dia seguinte era segunda-feira e com ela mais uma semana da mesma rotina vazia, sem sentido. Eu tive vários surtos de ansiedade, eu precisei de ajuda, foi aí que eu comecei a mudar. Quando eu ainda estava em São Paulo, eu comecei a simplificar minha vida, parei de comprar coisa para agradar os outros, me livrei de várias delas e eu comecei a cuidar mais de mim. E depois, passado algum tempo, eu me mudei para essa zona rural aqui da Bahia para me desapegar de vez da necessidade de parecer bem-sucedido. Uma das coisas grandes que eu fiz, que você não precisa repetir, eu me livrei do carrão e fiquei, depois de algum tempo sem carro, com o Ninho 94. Era um exercício de ego, de não precisar, de me esforçar em não querer mais ser visto, precisar de aprovação dos outros, de os outros me enxergarem com aquele olhar de admiração por ter alguma coisa cara, porque eu sou bem mais do que um carro, sou bem mais, e todo mundo é, que é a roupa que veste, dos lugares que frequenta. Eu fui muito preso à produtividade, apegado à carreira, a chegar lá, a ser um economista reconhecido, etc., a ganhar bem, ter coisas que simbolizassem que eu ganhava bem, mas eu me peguei adoecendo emocionalmente e fisicamente, porque eu comecei a ficar super ansioso e irradiava pra minha saúde física, comecei a me lesionar pra caramba, eu comecei a cuidar mais de mim mesmo. Cara, eu comecei a entender o que eu tava sentindo, praticar atividade física, estar mais em contato com a natureza. Com a ajuda de terapia, eu acabei dando uma virada e saí do mercado financeiro tradicional. Já tinha esse projetinho de educação financeira do Economic, comecei a inserir mais essa mensagem de simplificar a vida. A liberdade financeira vem pela via do dinheiro, mas também vem pela via de você entender onde você tem que botar seu coração. Não é... A felicidade não pode estar nas coisas que você tem. A gente, como eu falei, a gente é muito mais do que as coisas que a gente tem. E se esse vídeo tá fazendo sentido pra você até aqui, pô, clica no joinha. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente que precisa ouvir esse tipo de mensagem. Eu aprendi que não precisa, a gente não precisa de tanto pra viver bem, mas precisa de coragem pra sair do automático. Todo mundo acaba vendo o outro, valorizando o outro pelas coisas que ele tem, pelas coisas que ele conquistou e que tem a impressão que conquistou, porque muita gente tem coisas que simbolizam tudo isso, mas tá mega endividada e com a saúde, nem preciso falar, né? Porque tem um sistema inteiro tentando te convencer de que você é só o que você tem. Mas a gente é muito mais que isso. A minha ansiedade está muito mais sob controle, eu tô convivendo com pessoas muito mais agradáveis do que aquelas que eu convivia que tinham valores distorcidos no mercado financeiro. Eu tenho possibilidade de trabalhar com o que eu gosto. Moro num lugar que o custo de vida é muito menor do que São Paulo e a qualidade de vida é absurdamente maior. Tenho a possibilidade de ver o mar todo dia, estar em contato com a natureza. Trabalho menos do que antes e minha produtividade, que era um negócio que sempre pegou para minha ansiedade, que eu precisava me sentir produtivo, depois que eu parei de me preocupar com isso, eu fiquei mais criativo. Hoje eu escrevo roteiros que engajam muito mais. As marcas que querem anunciar com o Economic percebem isso e estão me pagando mais do que antes. Um negócio que eu não esperava é que, levando uma vida mais leve, claro que precisa de um planejamento, ter uma reserva de financeira para fazer uma mudança, mas eu não esperava que levar uma vida mais leve ia me deixar mais produtivo, que era um negócio que eu sempre achava que precisava trabalhar cada vez mais, me
especializar cada vez mais, só respirar o meu trabalho e minha vida ser o meu trabalho. A gente vive numa sociedade onde ser ocupado virou uma medalha de honra, onde o sucesso é mais aparência do que propósito, do que sucesso de verdade, mas tudo isso tem um custo. E quem paga é a gente, com o nosso tempo, com a nossa saúde. E às vezes ser visto como uma pessoa de sucesso custa caro pra caramba, porque por mais que você chegue lá, seu ego infla, nosso espírito adoece, a saúde emocional vai pro caramba, as relações, às vezes a família desmorona. Você sente que tá preso numa corrida de rato também? Ou você já começou a sair dela? Me conta aqui nos comentários qual foi seu ponto de virada ou o que tá te impedindo de mudar. Se você quer sair da corrida de rato, você não precisa fazer o que eu fiz e largar tudo de uma vez. Você pode começar com 3 passos simples. Parar de gastar para parecer rico, começa a gastar para viver melhor e com certeza gastar menos do que você poderia estar gastando, do que você está gastando se você está nessa corrida de ratos. Rever sua ideia de sucesso é sobre você, não é sobre o que os outros acham. E não tenha pressa para isso também, porque dá essa mudança de mentalidade, vai com calma também, que as coisas não acontecem tão rápido. E constrói uma liberdade financeira aos pouquinhos, gastando menos do que você ganha, vai investindo, vai criando reserva, e é assim que começa um caminho para uma vida mais leve. Essa corrida não para, mas você pode escolher sair dela com menos status e mais liberdade. Se você quer dar o próximo passo e entender exatamente como sair da corrida de ratos com base nos ensinamentos do livro Pai Rico, Pai Pobre, clica nesse vídeo aqui do lado, porque lá eu expliquei como eu comecei a montar minha liberdade financeira, mesmo sem largar tudo de uma vez. É um complemento perfeito para esse vídeo aqui que a gente acabou de assistir junto. Agora, se você já tá virando a chave e quer entender onde vale mais a pena investir, se é em Tesouro Direto ou em CDBs nesse ano, eu também gravei um vídeo explicando tudo. Clica nesse vídeo aqui de baixo para entender qual investimento combina mais com o seu momento, qual tá rendendo mais, inclusive se você tá começando. Nessa bolinha, se você clicar, se inscreve se ainda não é inscrito. Tamo junto!